Podemos começar pela parte estratégica e aí Sérgio Conceição, mais uma vez, mostrou que está muito bem preparado para este tipo de jogos. Quem estava no Dragão, como foi o meu caso ontem, percebeu rapidamente que o Porto ia apostar muito na pressão alta desde o início. A postura corporal dos jogadores do Porto comprovaram desde o primeiro instante que este jogo de facto era de vida ou de morte, desportivamente falando naturalmente, para a equipa azul e branca. Aliás, recorrendo um bocadinho ao depoimento de Belushi e Farias, que falaram 0-0 há uns dias sobre o jogo de 2010, que tinha características muito parecidas, nós percebemos rapidamente que ontem o Porto iria entrar naquele relvado como se fosse uma arena romana, um coliseu romano, percebendo que era um jogo muito especial. E quem conhece a história e o ADN do Futebol Clube do Porto, quem vive até na Invicta, percebia que o Porto ia deixar tudo em campo para não esticar ainda mais a diferença, o atraso que tem sobre o Benfica. Portanto, no plano estratégico, Sérgio Conceição montou muito bem a equipa e antes de nós apontarmos algumas críticas ao Benfica, é preciso dizer que o Porto fez ontem uma grande exibição, desde o guarda-redes até Evanilson, todos os jogadores estiveram num plano muito alto. Aliás, o único jogador que esteve um bocadinho abaixo do que seria de esperar foi PP, que tomou uma série de más decisões e para quem joga naquela posição, número 10 aproximado a isso, não pode errar tantas vezes no último passo como errou o PP, acabou por salvar a sua exibição com o golo depois de um passe do Nico Gonzalez. Depois, obviamente, passando dos méritos do Futebol Clube do Porto aos deméritos do Benfica, quem estava no estádio percebeu rapidamente que o Benfica ia ter muitos problemas para anular a primeira fase de construção do Futebol Clube do Porto. Era muito fácil, mesmo muito fácil, a equipa azul e branca saltar aquela primeira pressão, que era muito mal feita. Nós percebíamos que era um jogador que ia lá por ímpeto, quase por instinto, e depois atrás dele havia ali 20 metros que o Porto conseguia explorar com alguma facilidade. Portanto, Diogo Costa entregava a Otávio ou a Pepe, havia um jogador do Benfica que saltava nessa pressão quase individual e depois Nico Gonzalez tinha um latifundiário à sua volta para conseguir receber, rodar e tomar a melhor decisão, como fez ao longo de todo o jogo. A partir de Nico Gonzalez, a bola entrava normalmente em Chico Conceição, que depois, num 1 para 1 com Morato, foi uma verdadeira humilhação para o lateral esquerdo adaptado do Benfica. Um bom central que está a jogar lateral esquerdo e que, naturalmente, no 1 para 1 com Chico Conceição, não tem velocidade, não tem rins e foi sempre ultrapassado pelo esquerdino azul e branco. Depois, só para concluir esta primeira parte, no primeiro golo, que nasce num pontapé de canto, a forma como Trubin sai mal da baliza e depois ao segundo poste não está ninguém com Galeno, também é absolutamente inacreditável. Juntando todas estas peças à incapacidade de Roger Schmidt de perceber aquilo que estava a acontecer à sua volta, e diria mesmo mais, incapacidade de perceber o que é um Porto-Benfica sociologicamente falando, de facto é muito estranho. O alemão está aqui já há mais de um ano, há um ano e meio, já devia ter percebido que um Benfica-Porto e um Porto-Benfica não são jogos normais. Parece-me que Roger Schmidt prepara estes jogos a pensar apenas na sua equipa, quando devia estar a pensar muito na resposta que vai ter do outro lado, e no Dragão pareceu-me que mais uma vez não fez isso. Recupero a resposta anterior para continuar agora a tentar explicar um bocadinho aquilo que eventualmente passará pela cabeça do treinador alemão. Não é fácil perceber o que Roger Schmidt pretende da equipa nestes jogos. Em relação às mudanças que ele tem feito, em Alvalade fez uma primeira parte horrível, talvez pior do que a primeira parte que fez no Dragão até, recorrendo a um ataque móvel, provavelmente para tentar surpreender eventualmente a linha 3 centrais do Sporting, com uma movimentação de Rafa e de Di Maria, mas de facto depois aquilo na prática não faz sentido, não resulta. No Dragão coloca Kasper Tengstedt, um ponta de lança número 9, também com alguma mobilidade, mas o problema é que a equipa não tem bola para chegar lá e ao vivo isso percebe-se muito bem. A defender, a equipa tem muitos problemas na forma como não consegue pressionar e dá muito espaço à primeira fase de construção dos adversários e depois aos dois médios em Alvalade, Morita e Human, e ontem Varela e Nico Gonzalez. E depois com bola, a equipa não consegue de facto saltar a primeira fase de pressão azul e branca.
Trubin ontem esteve muito mal, muito inseguro, muito nervoso, mesmo com os pés a repor a bola, falhou uma série de passes. Os dois laterais, Osnes e Morato, não conseguiram conduzir a bola em progressão, não conseguiram encontrar também linhas de passe abertas. João Neves, João Mário e Coxo também foram completamente engolidos pelo meio-campo azul e branco. E depois, de facto, fico com a ideia que Roger Schmidt não consegue prescindir de alguns nomes, tenta juntá-los no 11 inicial e acaba por criar aqui uma pequena manta de retalhos que de facto não dá para tudo. Nos jogos teoricamente mais acessíveis, a qualidade individual de Di Maria, de Rafa, de João Neves vai resolvendo muitos problemas, mas sempre que é preciso do ponto de vista estratégico mais qualquer coisa, o Benfica afunda-se. Foi assim em Toulouse, foi assim em Guimarães, foi assim a receber o Rio Ave, que fez um grande jogo da luz até à expulsão de Anderlan Santos, foi assim em Alvalade e foi assim no Dragão. Bem, para o Futebol Clube Porto é muito simples. Se o Porto ontem não tivesse ganho, estava completamente fora da luta pelo título. Sendo assim, mantém-se nessa luta, ainda que numa posição muito desconfortável. Passa a estar a 6 pontos do Benfica, já sem um jogo para disputar contra o rival da Luz, e passa a estar a 7 do Sporting, sem saber aquilo que o Sporting ainda fará com o Famalicão, em Famalicão, no jogo que os Leões têm em atraso. Para o Benfica, foi de facto mais uma oportunidade desperdiçada de deixar completamente nas covas o rival histórico do Dragão. E é bom lembrar uma coisa, o Porto ontem comprovou que de facto que as lutas contra o Benfica são muito mais do que desportivas, são uma questão de orgulho nortenho, de ADN tripeiro. Basta lembrar que entre 78, que é o ano em que o Porto recupera o título nacional depois de 19 anos de seca, até 2014, dezembro de 2014, o Porto só tem 2 derrotas na recepção ao Benfica, no Estádio das Antas e depois no Dragão, em 36 anos. A partir de 2014, o Benfica começa a ganhar com mais regularidade, vence 3 vezes, e ontem, no fundo, foi um bocadinho o regresso à normalidade da superioridade azul e branca sempre que acolhe o Benfica no seu reduto. É muito difícil. Mesmo com esta vitória sobre o Benfica, o Porto está a 6 pontos das Águias, está a 7, o Sporting pode ficar a 10. É verdade que ainda vai haver um Sporting Benfica, o Porto pode recuperar aí mais alguns pontos, mas o problema do Porto este ano tem sido essencialmente nos jogos menos previsíveis. A equipa tem sido muito permeável a defender as transições dos adversários, basta ver aquilo que não foi capaz de fazer em Arouca, basta ver aquilo que não foi capaz de fazer em Barcelos quando estava a ganhar 1-0 e permitiu o gol do empate mesmo a acabar a partida, dando vida a um Gil Vicente que durante 80 minutos pouco ou nada fez do ponto de vista ofensivo e, portanto, o Porto, apesar da goleada, da grande noite que ontem teve, é uma equipa com problemas e continua e continuará a tê-los. Se Sérgio Conceição não for capaz, de facto, de perceber o que é que tem falhado nesses jogos mais pequenos. Vamos ver como é que a equipa reage já na visita a Portimão, mas o contexto dentro do Campeonato Nacional é muito difícil, mesmo depois desta prova de vida que deu ontem. Até ao final da época diria que não. Seria de uma insensatez absurda nesta altura o Benfica prescindir de Roger Schmidt. A verdade é que o alemão vem com o crédito de um campeonato conquistado na época passada. Este ano tem errado vezes a mais, tem tomado opções por vezes absurdas, não foi capaz de resolver o problema do lado esquerdo da defesa. Morato está mais que visto que em jogos de exigência alta não é capaz de dar a mínima segurança àquele setor. No lado direito, Osnes consegue disfarçar muitas carências, até provavelmente nesta altura até é a posição em que o norueguês consegue render mais. Depois no meio campo tem saltitado entre João Neves e Coxo, João Neves Florentino e agora nos últimos jogos João Mário tem jogado mais nessa posição. Coxo ontem alternou entre a direita e a esquerda, também de forma muito estranha e acabou por sair ao intervalo. Álvaro Carreiras, que é contratado em janeiro, também se percebe que é um lateral esquerdo que ainda não está preparado para esta exigência. Portanto, Roger Schmidt tem muitos problemas. Não é só Roger Schmidt, acho que este ano o Benfica falhou demasiadas vezes no mercado de transferências, mesmo na posição de ponta de lança. Artur Cabral começou a aparecer muito tarde, no momento em que está melhor começa a desaparecer da equipa, portanto há aqui muitos problemas
nas opções de Roger Schmidt, mas não consigo afirmar de forma clara que tem lugar em risco, porque tenho o crédito do título conquistado e a 10 jornadas no fim não é a altura para tomar uma decisão com essa gravidade, com esse dramatismo. Portanto, Roger Schmidt acabará certamente a época na luz e depois, no verão, as contas terão que ser feitas.